trigonometria na circunferência. Hoje falaremos do círculo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Primeiro vamos vir a definir o que é um círculo trigonométrico. Então vamos pegar um plano, um sistema cartesiano ortogonal, onde eu tenho aqui os eixos U, esse eixo aqui, ortogonal AV, onde na origem aqui, onde eles se interceptam, temos o ponto O, que no caso vai ser a nossa origem do nosso plano ortogonal, ou plano cartesiano, e temos a nossa circunferência lambda, centrada em O e de raio 1. Vamos associar um número x variando de 0, ele pode ser maior ou igual a 0, e menor que 2π. Primeiro, por que entre 0 e 2π? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Como o raio da nossa circunferência aqui, nossa circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrico, é 1, ora, o comprimento dessa circunferência fica sendo só 2π. E esse x, ele pode ser um número real, desde que ele seja maior ou igual a 0, e menor ou igual a 2π. E aí, vamos associar um único p da circunferência lambda da seguinte forma. Se o x for 0, então o nosso ponto P, é um ponto que a gente decidiu usar, vai coincidir com o próprio A. Nesse caso, quando x for igual a 0. E se x for maior do que 0, então nós vamos realizar, a partir do ponto A, nós sempre vamos começar a contar desse ponto aqui, um percurso de comprimento x no sentido anti-horário, no contrário do relógio. Então, vamos imaginar que x é esse comprimento aqui. Até aqui é o comprimento de x, sobre lambda, fazendo um arco. O ponto P, nesse caso, vai ser o ponto aqui sobre a circunferência que está a uma distância x de A. Lembrando que essa distância não é uma distância, é uma linha reta. É um arco sobre a circunferência lambda. Aqui embaixo, eu tenho outro ciclo trigonométrico. E agora nós vamos tentar entender melhor o que vem a ser esse ponto P, o porquê. Como esse ponto P, que a gente vai marcar em cima da circunferência, ele está associado a um número x, por exemplo, se o ponto P é aqui, eu tenho como medir uma distância x, um arco de comprimento x até A. Então podemos dizer que P é a imagem de x na circunferência. Assim, por exemplo, vamos marcar alguns pontos. Eu vou marcar P', P2', para não ter que ficar apagando então. Por exemplo, se a gente tem um x de tamanho π sobre 2, sabemos que π sobre 2 é a metade da circunferência. Vamos calcular aqui, a circunferência no médio 2π, e eu estou procurando o π sobre 2. 2π é a circunferência inteira. Se eu pegar a metade, eu tenho π. E se eu pegar metade na metade, eu tenho π sobre 2. Então, nesse caso aqui, a imagem, vamos chamar de B? A imagem B é π sobre 2, ou π sobre 2 é a imagem de B. Então, temos aqui esse comprimento aqui, π sobre 2. Agora, e se a gente pegar um comprimento de arco e seja de um comprimento π? Então, π é a circunferência quase toda, que é a metade. Então, aqui nós temos um comprimento π. Nesse caso, o ponto, a linha, é a imagem, ou a imagem de π é a linha. Fica melhor representado assim. E se a imagem, se eu quiser agora um arco de comprimento 3π sobre 2, eu vou pegar aqui. Tenho 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Agora, nesse caso, a imagem de 3π sobre 2 é B'. Então, aqui é 3π sobre 2. Deixa eu escrever aqui nas cores que eu tinha colocado. Aqui é π, e em rosa é π sobre 2.
Então perceba que eu posso associar um ponto P ou um ponto qualquer sobre a circunferência, que eu vou ter uma imagem desse ponto, eu vou ter um número, vai me trazer um número que varia entre 0, né? Esse número vai estar entre 0 e 2π. E por que que é maior ou igual a 0 e só menor que 2π? Porque 0 e 2π, eles vão bater aqui no mesmo lugarzinho, no início do nosso ciclo. Então a gente considera que quando bater aqui em cima, ele vai ser 0 e não 2π. Mas depois a gente vai ver uma coisa que chama arcos côngruos, que vai resolver esse probleminha. Para quem ainda não ficou claro, vamos fazer um exemplo. Então, um exercíciozinho. Divide-se o ciclo em 12 partes iguais, utilizando-se A como um dos pontos divisores. Determine o conjunto dos x, onde x varia de 0 a 2π. Perceba, intervalo fechado em 0, aberto em 2π, cujas as imagens são os pontos divisores. Então temos aqui o nosso ciclo trigonométrico, ele está dividido em 12 partes iguais. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dividimos aqui em 12 partes iguais. E agora, precisamos identificar as imagens desses pontos divisores. Então, vamos fazer assim, ó. O A, qual que é a imagem de A? Qual que é o valor que representar no nosso ciclo trigonométrico? Sabemos que começamos a contar aqui desse canto direito, tá? Depois eu vou falar direitinho sobre quadrantes, etc. Mas, por enquanto, começa daqui e gira no sentido anti-horário. Então, o A é 0. E o P1? Ó, o P1 está aqui. Mas como que eu vou saber qual que é o comprimento x desse arco aqui? Eu não dividi essa circunferência em 12 partes iguais? Isso quer dizer que eu posso pegar 2π e dividir por 12, que aí eu vou achar em quantas partes está dividido isso. Aqui simplifica por 2, acaba achando que P1, a imagem de P1 é π sobre 6. E P2? P2, ora, se são partes iguais, aqui é uma parte que as pessoas costumam confundir, tá? O jeito da gente falar, ó, aqui eu tenho um π sobre 6, e aqui eu não tenho π sobre 6, então eu tenho 2π sobre 6. E aí eu simplifico, simplificando por 2, isso fica π sobre 3. Tá? Então é muito importante saber usar essa linguagem aqui de fração. Então aqui é π sobre 3. E o B? O B é 2, 3π sobre 3. 3π sobre 3? Sobre 6, né? Cada um é π sobre 6. Então ficou 2, 3π sobre 6. Simplificando por 3 fica π sobre 2. Tá vendo que não é muito complicado contar, achar esses valores em função de π, né, por assim dizer? Depois a gente pode usar outros nomes, radianos, mas por enquanto vamos só pegar essa referência aqui do comprimento do arco. P3. Ó, se um pedaço, deixa eu apagar essas marcações que eu fiz. Se cada pedaço desse vale π sobre 6, ó, 2, 3, 4. Então aqui é 4π sobre 6. Fica por 2, dá 2π sobre 3. Então P3 é 2π sobre 3. P4. Uai, se em P3 era 4π sobre 6, mais um π sobre 6, aqui é 5π sobre 6. E aí eu nem vou tentar simplificar, né? São números primos entre si. E agora o A'. Ó, se em P4 era 5π sobre 6, aqui é 6π sobre 6. 6 dividido por 6 é 1. Então aqui fica só π. P5.
π5, eu vou somar mais um π sobre 6. Vai ficar 7π sobre 6. P6, sim, P5 era 7π sobre 6, mais um π sobre 6, 8π sobre 6. Dá para simplificar por 2, né? Então dá 4π sobre 3. 4π sobre 3. P7 não tem, né? Agora é o B'. B', se aqui eu tinha, já até perdi a conta, aqui eu tinha 7, ó, aqui eu tinha 7π sobre 6, 8, então aqui é 9π sobre 6. Que aí dá para simplificar por 3, dá 3π sobre 2. Então, B' é 3π sobre 2. Deixa eu apagar aqui nosso rascunho. Já estamos finalizando. O P7, se eu tinha 9, então aqui eu tenho 10π sobre 6. Simplificando por 2, dá 5π sobre 3. Então, P7, 5π sobre 3. E por último aqui, se aqui era 10, mais um π sobre 6, P8 é 11π sobre 6. E aí agora, chega nessa parte, para alguns é muito óbvio, muito facinho, muito tranquilo. Para outros não é tanto. Normalmente, quando chega aqui, fica mais fácil de visualizar, porque quando chega lá, principalmente nos números complexos, quando você vai fazer o ciclo trigonométrico, 5π sobre 4, 4π sobre não sei o que, aí as pessoas ficam loucas. E aí, o segredo aqui, para a gente, né, o jeitinho para a gente relacionar isso aqui lá com os números complexos, é que exatamente cada imagem dessa aqui também pode se traduzir num ângulo. Não pediu nesse exercício, mas vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó. O A aqui é 0 grau. Agora, se eu pegar, por exemplo, o P1, quantos graus será que mede o P1? O P1 não é π sobre 6? E aí, a circunferência toda não é 2π? Então, uma circunferência, quer dizer, meia circunferência é π. E π é 180 graus. E 180 graus dividido por 6 vai dar 30. Então, quer dizer que aqui é 30 graus. E agora a gente vai somando de 30 em 30, né? Porque aqui então vai ser 60, e aqui vai ser 90. Por que vai somando de 30 em 30? Porque já ficou fácil, né? Como dividiu aqui em 12 partes iguais, então cada partezinha dessa aqui, ó, acaba dando 30 graus. Dividiu a circunferência aqui de 30 em 30. Então, só você ir somando de 30 em 30 e você vai achar qual que é o ângulo correspondente aqui a cada arco. Beleza?